Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor, de Geografia. Nós vamos estar dando continuidade na aula de hoje ao capítulo 5, a Terra por dentro e por fora. Nessa feita, nós estaremos estudando a Terra por dentro, certo? Sua composição interna. Não é possível chegar ao fundo da Terra, ao seu interior, certo? Por quê? Primeira coisa, pela dureza das rochas, pela existência de diversos gases que podem ocasionar explosões e pela profundidade. Então, o homem nunca chegou ao núcleo da Terra. Como se sabe, então, o que se tem no interior da Terra? Primeiramente, a partir de estudos de vulcões, terremotos, pequenas perfurações, assim, por mais profundas que sejam, ainda são pequenas comparado com a profundidade que é para chegar até o núcleo, e estudos indiretos, com equipamentos de ultrassonografia, entre outras coisas, conseguiram-se então entender as três divisões do interior da Terra, certo? A primeira delas é a litosfera, que é a crosta terrestre, certo? É a camada superficial da Terra, onde fica, né, a base dos continentes, ok, gente? A segunda divisão é o manto, que ela fica abaixo da litosfera, certo? A espessura do manto varia entre 2.950 nessa média de quilômetros. É um magma pastoso, certo, gente? E que chega a uma temperatura de 4.000 graus Celsius, certo? É dessa parte que os vulcões derramam lava e não do núcleo, como algumas pessoas pensam. E a terceira parte é justamente o núcleo, que é também chamado de NIF. Por quê? Porque ele é composto por níquel e ferro. E os elementos químicos, os símbolos do níquel é Ni e o símbolo do ferro é Fe, por isso nífer. Tem um raio de 3.400 km, certo? Composto, como eu falei, por níquel e ferro, e atinge temperaturas de até 6.000 graus Celsius, certo? Então, essa é a composição da Terra, ok, minha gente? Existem algumas teorias, como por exemplo a teoria da deriva continental, que fala que os continentes eles eram todos juntos, que era chamada Pangeia, ao longo da era Mesoica, há 200 milhões de anos atrás, certo? Então, esses continentes estavam unidos e tinham um único oceano chamado Pantallasso, e era chamado de Pangeia, certo? E com o passar do tempo eles foram se distanciando. Só que essa teoria não explicava como esses continentes foram se distanciando. Não são fixos, não são rochas. Como eles estariam se movimentando? O que explicaria isso? Justamente, né, a composição da litosfera sobre o manto. Porque o manto ele se move. Existe uma placa entre essas duas divisões da Terra, são as placas tectônicas, que elas não são uma placa só, elas são divididas, elas têm divisões, e essas placas, elas têm correntes de gases e magma que ficam fluindo entre elas, e faz com que elas se movimentem e às vezes se choquem. Quando elas se chocam, causam os terremotos, às vezes elas se chocam, gera o vulcanismo, causa vulcões, né? Gera interrupções de territórios, entre outras coisas desse tipo, certo? Segundo a teoria da deriva continental, até hoje nós estaríamos nos movendo, né? Não mais como antes, mas ainda assim se movendo, certo? As rochas que estão na litosfera, certo? É um conjunto constituído por um ou dois minerais ou mais, certo? Endurecidos. Existem as rochas vulcânicas, que são chamadas intrusivas, que são geradas por vulcões. Elas são rochas escuras e elas são fáceis de ser identificadas. Existem as rochas intrusivas, elas têm a formação de cristal muito visível a olho nu, certo? Exemplo do granito, ok, gente? Então é fácil de identificar esse tipo de rocha.
Existem também as rochas sedimentares, que são fragmentos de outras rochas que se soltam, certo? Vão se desprendendo pela ação dos ventos, das chuvas, das tempestades, correntezas, e vão se acumulando e formando uma camada de sedimentos. A exemplo disso está o arenito, o calcário, o carvão mineral, né? E nessa parte, né, por exemplo, os dinossauros, as plantas que estão, por exemplo, estão ali fixados em rochas, são em rochas sedimentares, certo? Os fósseis, eles são formados por rochas sedimentares, ok, gente? E existe uma grande relação do homem com a rocha, né? Os estudiosos dizem que a partir da descoberta da lâmina, da faca, da rocha, né? Fazer facas com pedras, poderia cortar a carne mais fina em pedaços menores, que facilitava mastigar, facilitava, inclusive com a descoberta do fogo também, né? Cozinhar a carne ou assar a carne e comer. Isso fez o que, gente? Que aumentasse a massa cerebral e fez com que o homem evoluísse, né? Ele ficasse mais inteligente, mais hábil. Então a rocha, ela sempre foi uma aliada do homem, ok, gente? Gente, isso foi a aula de hoje. Estudem, certo? E eu vou estar mandando um áudio explicando a atividade do livro que eu vou estar passando. Tchau, gente. Tudo de bom.